na manhã desse dia. Eu vou ser bem rápida, tá, gente? A hora já são avançada. Lucas, capítulo 1, versículo 31 e o versículo 38. Do 31 a gente passa para o 38. Eu vou ser bem rápida mesmo. Aleluia. Pastor Carlos Henrique, fica aqui na frente para aquele mistério. Viu? Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. Todos acharam? Digam. Todos acharam? Digam. Deus, aleluia. Vamos lá. Vou ler aqui para os irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 31 é do texto áureo da nossa lição de hoje. A dessacralização da vida no ventre materno. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Repete comigo o versículo 31. Vamos lá? 1, 2, 3. E eis... Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 38. Versículo 38. Todos acharam? Digo amém. Vamos lá todos juntos, tá? Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos repetir de novo o versículo 32. Toda a igreja no 3, tá? 1, 2, 3. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Dando glória a Deus. Aleluia. Estamos diante de uma passagem conhecida. Passagem essa falando sobre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Lucas, tá aí? Bota o... passagem essa que vai falar sobre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. O tema da lição dessa manhã vai dizer a dessacralização da vida no ventre materno. Maíra, o que significa dessacralização? É a retirada do caráter sagrado, algo que é sagrado, de algo ou de alguém, fazer com que deixe de ser considerado. Então, a dessacralização é a retirada do caráter de algo ou alguém sagrado e considerado. O que é o sagrado que nós estamos vendo já desde o início da lição do título? A vida no ventre materno. Todos entenderam até aqui? Digam amém. Glória a Deus, aleluia. Então é algo que deixa de ser sagrado, considerado, no caso, a vida no ventre materno. Já de antemão, dentre dessas duas passagens, a gente consegue entender que existe uma coisa desde o princípio. Pergunte para o seu irmão, o quê? E agora olhe para mim. Há uma promessa. Desde o princípio, tu vê que há uma promessa. E quando se tem uma promessa, existe um processo para que ela de fato venha se concretizar. Mas como Deus é soberano, mas como Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é sabedor e conhecedor de tudo. Irmãos, tudo quando está sobre o teu domínio, nada fica perdido e se perde. Quem recebeu essa palavra diz glória a Deus. Aleluia. E de antemão, o que a gente vê aqui é sobre a vida. E eu fui perguntar, questionar a Deus, perguntar, Senhor, o que significa a vida para Deus? O que significa a nossa vida para Deus? E eu fui fazer uma pesquisa em relação a isso. Bota para mim aí, Patrícia, Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28. Gênesis capítulo 21, versículo 27
e 28. Todos acharam? 27, capítulo 1, versículo 27 e 28 vai dizer assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, já podemos ver de antemão que existe uma palavra de ordem. Palavra essa é a formação do homem e uma ordem: frutificai e multiplicai-vos. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. Fomos criados à sua imagem e semelhança. A vida, ela é um dom de Deus. Se a vida, ela é um dom de Deus, para que Satanás, toda vez, ele sempre se levanta? Ele sempre se levanta para ir contrário àquilo a qual Deus criou, contrário àquilo a qual Deus determinou. Ele sempre é do contra. Se você perceber, em outras religiões de matriz africana, se eles entrarem aqui, eles acham que a gente está fazendo, imitando eles, em uma certa parte, de certa forma, para quem entende. Mas, na verdade, não. Ele sempre tenta distorcer aquilo que Deus criou. Ele sempre tenta ser contrário daquilo que Deus formou. Então, diante disso, nós estamos diante de duas passagens, de duas parentes, ela, Maria e Isabel. Maria virgem, Isabel estéril, sem poder gerar. Como já foi citado aqui também na lição, onde Deus também, ele tem o poder, como ele é o dono da vida, o dom da vida é dele, ele também tem o poder de cerrar a madre e tem o poder de abrir a madre. O poder é meu e seu, igreja, ou de Deus? O poder é seu ou de Deus? Desde então já responde a resposta em relacionado sobre o aborto que hoje em dia a gente se vê. Será que nós, como os cristãos, estamos posicionados, calçados na palavra e ter um posicionamento diante quando você vê uma situação que alguém vai querer fazer um aborto? Será que nós estamos calçados nisso? Será que a gente tem uma palavra de ordem para falar para aquela pessoa que o dono da vida é Deus, e é Deus quem cuida de todos os detalhes e que vai cuidar daquela pessoa e daquela criança, e que se ela retirar aquela criança, ela vai estar afligida em um dos mandamentos, que é: não matarás. A gente tem que ter a consciência, a gente tem que ter o entendimento que às vezes Deus nos coloca em situações. Isso aqui eu estou falando em relação à criança, estou falando em relação ao ventre da mulher, estou falando de gestação. Mas agora eu quero te jogar para uma outra situação de uma palavra que eu ouvi ontem. Não só gestação. Para algo acontecer na tua vida, tem que ser gerado. Para o Senhor está tudo pronto. Ele entrega no tempo dele, na hora dele, que ele sabe que é favorável e propício para a tua vida. Mas para a gente, nós precisamos passar por uma gestação para receber algo de Deus. É verdade? Nós precisamos passar por um processo. A gestação, ela é 9 meses.
Então a mãe, ela passa por um processo para poder conceber aquela bênção, aquela criança. Não é diferente para algo de Deus que quer fazer para a minha vida e para a tua vida, que nós temos que passar pelo processo da gestação, onde vai haver dores, onde vai haver gemidos, onde vai haver, às vezes, uma tentativa de aborto para abortar aquilo a qual você está esperando. E uma palavra que eu quero profética para te dizer na manhã desse dia é: será que muitas das vezes na sua vida você se pegou jogando uma palavra contrária daquilo a qual o Senhor te prometeu? Será que muitas das vezes, às vezes essa palavra contrária, sabe qual é a palavra? O que foi dito aqui já desde de cedo, das outras oportunidades? Aquilo que nós professamos, irmãos, nós somos provados. Aquilo a qual nós falamos, nós somos provados. Aquilo a qual nós cremos, Ruth, nós somos provados. Deus às vezes nos permite entrar na fornalha para saber como é que nós vamos se comportar naquela fornalha. E será que na fornalha eu vou abortar aquilo a qual eu acredito? Será que naquela fornalha eu vou jogar fora aquilo a qual eu acredito? Vou te dizer isso aqui. Em Lucas capítulo 1, ele vai te dar duas passagens de Maria e de Isabel. Maria vai gerar Jesus através do Espírito Santo, ela vai concebê-lo. Só que, olha aqui o X da questão. Olha, o mesmo anjo que aparece, o anjo Gabriel, que aparece para Maria, é o mesmo anjo que aparece para Isabel. Amém? E o anjo aparece para Isabel, mas que fala com Zacarias. Amém, igreja? Então, o mesmo anjo que aparece para Maria, para falar com Maria, é o mesmo anjo que fala com Zacarias, um sacerdote do Senhor, que conhece o Senhor. Amém, igreja? Isabel, estéril. Maria, virgem. Isabel com vontade de gerar, mas não podia porque era de velhice, de idade já avançada, e nem esperava, eu acredito, mais gerar, mas mesmo assim clamava por uma gestação para que Deus viesse abençoar ela. E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o anjo aparece a Zacarias, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E versículo 17 vai dizer o seguinte: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais, os filhos rebeldes e a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João viria antes de Jesus para preparar o caminho, para preparar as pessoas, para preparar o povo para a chegada de Jesus. Por quê? Porque há uma promessa. Quem está entendendo da glória a Deus? Porque há uma promessa, e para que a promessa venha a ser concretizada, precisa passar pelas fases e pelos processos. Amém? E a palavra de Deus vai dizer: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de idade. O que vamos entender? E aí é o seguinte: Zacarias questiona aquele a qual ele serve, um sacerdote, questiona o próprio anjo. Mas como isso vai acontecer? Eu sou velhice. A minha esposa já está velha também. Estamos velhos. Como isso há de acontecer? Ele bota em xeque-mate e dúvida do poder de Deus. Ele bota em xeque-mate quase um aborto daquilo a qual o Senhor prometeu e é fiel para cumprir. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus falou para mim que muitas das vezes, se nós não nos atentarmos na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente aborta aquilo a qual o Senhor prometeu para a nossa vida.
Se você não prestar atenção na tua vivência, no teu convívio, se você não se agarrar às promessas de fato e viver de fato, e não ser da boca para fora, você aborta o que Deus já preparou. Preparou um casamento, preparou a casa própria, preparou o carro, preparou a libertação, preparou a restauração, preparou a restituição, mas você às vezes bota em xeque-mate o Senhor falando assim: a hora já são avançada, o relógio está avançado, e agora, Senhor, não chega, está demorando, Senhor, está demorando, eu não acredito mais. Uma vez eu quase abortei na minha vida algo que o Senhor prometeu. Eu falei para ele o seguinte: eu não oro mais por isso, eu não quero mais isso. Eu não sei você, e o Senhor me fez refletir nessa palavra. Como que você não quer algo que Deus te prometeu? E porque tu está no processo, você quer abortar e jogar fora. Matar, a qual tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Quem está entendendo da glória a Deus, aleluia? Quem está entendendo da glória a Deus, aleluia? Logo a gente entende que Satanás tem feito os esforços para macular a imagem de Deus, desfigurar ou desacralizar seus dons. Satanás, ele sempre tenta e vai tentar, mesmo sabendo que Deus está na frente, mesmo sabendo que Deus é o general, mesmo sabendo que Deus escolheu, mesmo sabendo, ele vai tentar. Mesmo sabendo que há uma promessa, é aí mesmo que ele vai tentar atingir a tua vida. É aí mesmo que ele vai tentar atingir os teus pensamentos. É aí mesmo que ele vai tentar atingir a tua crença no que tu acredita. Sabe o que está acontecendo muito hoje em dia? Muitos crentes estão perdendo a credibilidade em Deus e a fé está sendo abalada. Por quê? Irmãos, se nós deixarmos se levar, isso raiza dentro da gente, tu não quer mais orar. Você não está vendo ainda a mudança, aí tu não quer mais jejuar, tu não quer mais fazer propósito, tu não quer mais buscar. E é onde que nós corremos um grande risco de abortar aquilo que Deus já preparou. Gente, é tão nítido e tão notório que há uma promessa de Deus para a nossa vida. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diante dessa palavra, vai dizer o seguinte, lá em Jeremias capítulo 1, nós somos escolhidos pelo Senhor e tudo já antes ele já é sabedor. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias capítulo 1, antes que tu fosse formado no ventre materno, Jeremias, eu já te conhecia. E antes que saísse, eu denominei você por profeta às nações. Deus não é já sabedor e conhecedor antes mesmo de ser gerado, antes mesmo dos seus pensamentos, chegar a Ele, os teus sonhos. Nabanto cobinácia. Ai, plástico binaragácia. Tem sonho que tu não entende, mas foi o próprio Deus que o colocou no teu coração e na tua mente. Porque Ele é onisciente, querido. Ele já é sabedor de tudo. E se nós não prestarmos atenção, nós fazemos como Zacarias, um sacerdote conhecedor de Deus, do poder dele, e botou em dúvida o poder do Senhor em trazer à existência aquilo que não existe. Logo Maria, uma simples mulher, falou o seguinte para o anjo Gabriel: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Meu irmão, ela tinha todo o direito de questionar o anjo Gabriel, até porque era uma mulher virgem, e naquele tempo uma mulher considerada virgem, e se aparecesse dessa forma grávida, como? Cadê? Ia se questionar, botar ela na parede, até mesmo pode ser apedrejada, meu irmão. Ela tinha todo o direito de questionar, mas ela não questionou o anjo, ela botou: eis-me aqui, faça cumprir em mim a tua palavra. Você, nesta manhã, o Senhor e eu estar te convidando para nós se posicionarmos e falarmos para Ele: Senhor, não quero mais abortar aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
Senhor, não quero mais abortar o chamado que o Senhor tem na minha vida. Eu não quero abortar o ministério que o Senhor tem para minha vida. Eu não quero abortar, não. Eu quero gerar. Abantu coube a subnácia. Aí place coube naracácia. Abantu quebe, anda com Deus, canta com Deus, come com Deus, vive com Deus. Mas chega a hora do vento. Ah, Senhor, mas será mesmo que ainda vai acontecer? Mas será mesmo que ainda vai chegar à existência aquilo a qual eu preciso, a qual eu almejo, a qual eu sonho, a qual eu acredito, a qual eu pago o preço? Muitas das vezes sou eu e você. E o Senhor está nos alertando na manhã desse dia para que nós venhamos ser uns cristãos a qual de verdade a cada dia alimenta a fé e fique firmado em fé. Aleluia. Cheguei eu não sabia qual era o tema dessa lição quando o pastor me deu da incumbência de fazer esse culto na manhã desse dia. E Deus me trouxe à memória, eu na minha casa. Deus me trouxe à memória e falou assim: lembra que a sua mãe não queria esta gestação? E eu falei: Senhor, e o Senhor me trouxe para trazer e falar dessa palavra. Minha mãe, quando soube que estava grávida de gêmeas, que eu sou gêmea, ela não queria essa gestação. A minha mãe confirmou depois, falando para mim e meu pai. E minha mãe começou a fazer o pré-natal, se cuidar no pré-natal. E foi algo, gente, quando está já separado, escolhido pelo Senhor, não adianta. Não adianta. Sabe o que aconteceu? Minha mãe passou pelo todo o processo de pré-natal que uma mulher faz em sua gestação. Chegou no dia para poder ganhar a mim e a minha irmã. A minha mãe sempre fazia o pré-natal com o mesmo médico. Chegou as contrações, chegou a dor do parto. Ela foi para o mesmo hospital, porque já estava tudo certo para poder ter a gente. Chegou lá, o médico que ela fazia o pré-natal, todo esse tempo, sabe o que aconteceu? Ele não existia. No dia, ela procurou por ele, mostrou papel e tudo, com carimbo em nome dele. E aquele médico não existia naquele hospital. Então eu quero dizer para os irmãos, não aborta aquilo que Deus já decretou na tua vida. Não era para acontecer, mas operando o Senhor, quem vai impedir? Até ela não queria, mas operando o Senhor, quem vai impedir? Não era cristã ainda, não conhecia, mas mesmo assim, quando está debaixo de uma promessa, o Senhor, Ele desfaz toda a armadilha de Satanás. Minha mãe chegou lá para ter a gente 10 à noite, se eu não me engano, mais 7 horas. Só teve a gente no outro dia, 10 horas da manhã. Já era para ter perdido essa gestação. Mas o Senhor tomou o controle, porque Ele é dono e soberano de tudo. E estamos aqui, e eu estou aqui para a honra e glória de Deus, para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Para dizer para você, não aborta os sonhos, não aborta o seu chamado, não aborta a promessa de Deus sobre a tua vida. E que você venha a seguir, determinando e falando: Senhor, eis-me aqui. Ainda que falha, Senhor, confesse a Deus a sua sinceridade. E uma palavra que eu ouvi ontem, a segunda palavra, ela anula a primeira. Então hoje, você vai liberar uma palavra que vai anular aquela palavra primeira lá, que você falou que não iria conseguir, que queria abortar
aquilo a qual Satanás tem tentado tirar da tua vida. E isso é muito forte. Foi só uma palavra que foi direcionada do anjo Gabriel para Zacarias e para Maria. E uma palavra foi direcionada de Maria, de Zacarias para o anjo. Eis-me aqui. Então, a segunda palavra, ela vai aniquilar a primeira, assim como foi feito na vida de Zacarias. Você vai repetir comigo nessa manhã. Eis-me aqui, Senhor. Mais forte, mais forte. Vamos falar. Eis-me aqui, Senhor. E retira de mim, repete comigo. Todo pensamento que quer anular a tua promessa na minha vida. Porque eu sei, operando o Senhor, ninguém impedirá. Fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.